O que te levou a ir morar em Israel? Vamos lá. Uau, nós temos 3 horas? Não muito. Olha, como nós começamos atrasados, nós vamos terminar atrasados também, tá bom? Tá bom, quando você quiser mudar de assunto, me avisa, eu vou tentar diminuir para ter outros assuntos. Uhum. E eu nasci em... Peraí. Para quem já ouviu falar, o movimento sionista, o judeu que acredita que morar o povo de Israel, a menção é voltar à pátria, voltar à terra, voltar à terra que deixou 2000, obrigado a deixar 2000 anos atrás, com o cativeiro romano. Isso. Eu nasci, meus avós são refugiados do Holocausto, eles saíram antes de realmente começar o Holocausto, se encontraram no Brasil, casaram, meus pais se encontraram, nasceram no Brasil, São Paulo, se encontraram. Eu nasci em São Paulo, Brasil, com 12 anos, para encurtar a história. Eu sempre quis vir para Israel, sempre fui em movimento juvenis como criança. Meus pais sempre foram do movimento sionista. Meu pai era para vir nos anos 70, só que a mãe dele ficou doente, ele não veio como garoto, 17 anos. E no final, nós somos 6 irmãos, os 2 maiores, eu e minha irmã, 12 e 13 anos, que começamos o processo de vir sozinho, morar no kibbutz, onde que já vivia meu tio. E eles aceitaram. Nos anos 70, imagina, meu pai disse, se eles conseguirem sozinho, vocês vão, não tem um problema. Quando a gente conseguiu, mandar uma carta para o meu tio, falou com o kibbutz, tudo certo. Eles falaram, já que é assim, então nós vamos também. Eles sempre foram sionistas. O melhor amigo da Polônia, na Polônia, enquanto eles viviam na Polônia, do meu avô e do irmão do meu avô, na época era o Menachem Begin. Eles formaram um movimento sionista polonês na Polônia, judaico na Polônia. Então, meu pai sempre quis vir, não veio por problemas familiares, minha mãe sempre quis vir, eu sempre nasci com sionismo, sempre cresci com sionismo. E com 12 anos cheguei no kibbutz, até o exército, e depois, 3 anos depois do exército, aí eu saí, fui trabalhar, e no final virei guia de turismo, mas sempre Israel, sempre o pensamento em Israel, sempre o movimento sionista, e o que eu me orgulho bastante, que não é motivos econômicos e nem é por ser realmente, já que eu posso falar um pouquinho, acho que o público porque entende um pouquinho mais, é por questão realmente de achar que o lugar é onde que Deus nos deu a possibilidade e o mandamento e cumprir o que Deus disse e voltar à pátria, no final. É verdade, é verdade. Amém. São bem patriotas, né? Sempre foram, né? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Você acha? E por No fundo, falar uma das nisso... coisas que eu gosto de ser guia é quando eu tenho a possibilidade de falar de Israel, não só de falar da Bíblia, claro, logicamente, e não só falar do Senhor Jesus, da sua vida, dos seus exemplos, mas também falar do país. Orgulho não falta. Perdão, diga. É verdade, a gente percebe, vocês são muito orgulhosos, muito amantes da terra, e eu vou te dizer, aqui no Brasil, vamos dizer que isso começou agora, a gente está vendo o povo muito envolvido com a política, e isso é sinal de que amamos a terra, o brasileiro está mudando a mentalidade, isso é muito bom, né? Só assim nós vamos conseguir um Brasil melhor, né? E me fala o seguinte, qual foi sua maior dificuldade quando você chegou aí em Israel? Uau! Nós temos mais 3 dias, não 3 horas? Foram tantas assim? Ah, vá. Não é fácil. Não é fácil. Como imigrante, muitas pessoas que migram para países diferentes ou cidades diferentes, é difícil.
O começo não foi fácil, porque eu cheguei numa comunidade, um kibbutz. Eu espero que todos conheçam o kibbutz. Se não, venham e façam viagem conosco e a gente vai falar de kibbutz. Fazer propaganda. Mas é verdade, é verdade. A gente fala de kibbutz. Que era uma comunidade, hoje um pouco mais diferente, já mudou, foi privatizado, mas era uma comunidade socialista, assim que quando eu cheguei com 12 anos, 13 anos, todas as crianças da minha classe, era um grande kibbutz, 20 crianças, eles nasceram juntos, viveram juntos, foram na creche juntos, dormiam na mesma casa juntos, e agora um estranho entra numa comunidade dessas, 12 anos, que não conhece a língua, que não conhece nada, agora vai se virar. Não foi fácil. Entrar com mentalidade diferente, com língua diferente, depois exército, logicamente, e dali o negócio vai. Depois a vida leva a gente para um montão de coisas. Mas eu acho que foi isso. A chegada em Israel, para quem pergunta, não é assim, você chegou, que legal, como um ser um judeu, nós vamos te acolher, nós vamos te dar uma casa, um carro, emprego e... Não, pessoal, a gente chega e... Tem que ralar. Não é fácil, tem que ralar, tem que ralar. Não é o mar de rosas, também já comentou. Oi? Mas não é um mar de rosas, mas o esforço depois de se acostumar vale a pena, porque a vida tem esse sentimento de, ok, não só estou vivendo e crescendo na minha carreira profissional, eu estou vivendo e defendendo, e estou vivendo por um motivo muito mais acima, muito mais importante do que só eu. E é uma comunidade legal. Você já falava hebraico? Eu estudei escola, em colégio hebraico, Renascença. Eu falava pai, mãe, em casa, tio, e olha lá. E não, eu tive que estudar. Aí comecei aqui. Daí mudava. Como? Aí eu fui, sim, nós temos Centro de Observação, de Absorvimento, meio ano, ainda até hoje existe, o país dá para aprender a língua, para aprender as regras, e depois, agora se vira. Tá certo. E escuta, qual o lugar que você mais gosta de Israel? Uau! Todo Israel, não existe. Não existe. Não existe um É uma lugar pergunta, por exemplo, quando eu vou tentar responder de uma maneira assim, turística. Quando me perguntam, quando eu faço às vezes roteiro, quando às vezes, mesmo com você, e me perguntam, Israel, o que nós tiramos do roteiro? O que não vale a pena? Não tem. Tudo vale a pena. Você gosta tudo vale a pena. Então vamos falar qual cidade você gosta mais. Emocionante, Jerusalém. Com certeza. É uma cidade das mais emocionantes. Passar o dia a dia, aproveitar Tel Aviv. Eu tenho descoberto Tel Aviv esses últimos anos, é uma cidade que cresceu, uma cidade que não para, não é geralmente a meta religiosa das peregrinações, mas é turismo comum, mas é uma cidade bem interessante hoje. É uma cidade fora de Israel, no meu ver. Tanto que, não só no meu ver, mas também em Israel, que chamam hoje nós próprios israelenses de Tel Aviv como o país Tel Aviv, um país diferente, uma cidade diferente. O Mar da Galileia, por ser um sinal, a região do Mar da Galileia, não posso dizer a cidade, Tiberíades, não tanto, mas a região do Mar da Galileia, pela sua simbologia cristã, embora eu sou judeu, mas eu acho que os ensinamentos de Senhor Jesus têm muito a ver, muito para toda a humanidade aprender, não só por ser judeu ou cristão muçulmano. A paz que simboliza o Mar da Galileia, a tranquilidade, a energia que traz, eu acho que é um dos lugares mais
emocionantes também que tem, Jerusalém por sua história, pelo seu simbolismo, pelos seus acontecimentos fortes. E quando eu quero descansar, eu venho para minha casa, ao lado do Mar da Galileia, perto da fronteira, que é um dos lugares mais tranquilos que tem, que para mim é como cidade de interior, e aí aproveitar e descansar. Aí fica... Mas são os lugares. A cidade aí, ela é grande ou é uma cidade como de Deve interior? ter... onde eu mesmo vivo deve ter 30 mil habitantes, a cidade mais perto deve ter, na área, 100 mil habitantes, quem sabe, nada muito pequenininho. Você devia... Voltei a ser do campo. Próximo grupo aí, a gente pode comer um churrasquinho aí na sua casa. Convidado, se entrar todo mundo, já não está fechada, mas convidado todo mundo. Escuta, um brasileiro que queira ir morar em Israel, é permitido? Eu vou dar um exemplo. Eu estava agora com a minha companheira de vida, a Ronit, minha esposa. Nós, depois de muito tempo, por causa da corona, fomos para o centro de Jerusalém. Me lembro, eu falo daqui a um pouquinho como está o centro de Jerusalém, que também está interessante. Nós encontramos, por acaso, mas eu nunca gosto por acaso, sempre não é, o seu João Batista, do Jardim do Túmulo. Estava lá na cidade. A chance de encontrar ele passeando e eu passeando não é por acaso. E qual foi a pergunta? Estou falando de João Batista. Se um brasileiro pode morar em Israel. Isso. Por exemplo, ele é voluntário, ele não vive como israelense. Como ele fez, eu me lembro que eu falei uma vez com ele mora há muitos anos, ele tem, eu acho que ele é turista, mas ele sai cada alguns meses de Israel, viaja para o exterior e volta e renova. Se eu não me engano, é isso. Então, uma das possibilidades. Se eu não me engano, se eu for uma vez com ele, sim. Cada meses, meio ano, um ano ele faz. Porque faz mais de 20 anos, parece que ele mora aí, né? Ele atende os nossos grupos quando a gente chega lá no Jardim do Túmulo. Quem já foi conosco, está assistindo a live, é aquele senhor que nos guia lá dentro do Jardim do Túmulo. Então, ele fica entrando e saindo, como os brasileiros fazem na América, né? Pega o visto 6 meses, entra, sai. Eu também já ouvi casos de pessoas que casaram com israelenses, que não são judeus, ele é judeu, ela é judeu, mas o casal, o cônjuge não é israelense, que vira mais diferente, mais difícil, como entrar em qualquer outro país, viver. Se eu não me engano, em questões oficiais, tem residente temporário, ou seja, vive em Israel, não precisa sair, vive no dia a dia, paga o seguro de saúde, paga impostos, mas não tem direito de votar, por exemplo. Ele é residente, mas ele não é cidadão. E depois pedir para ser cidadão. Você pode chegar no Ministério do Interior, e aí é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado ter alguma razão especial para vir morar, casou, não casou. Eu acho que como no Brasil, é a mesma coisa se eu chegasse no Brasil, não sendo brasileiro, e eu quero vir agora morar no Brasil. Mas é como? Tem a burocracia, tem o porquê, tem o quanto demora, ali vira qualquer outra coisa, como qualquer, acho que, outro país. É verdade. Judeus, por exemplo, pela lei do retorno, automaticamente são aceitados como cidadão em Israel. Isso sim tem essa facilidade, já me perguntaram, mas não é uma lei racial. Isso tem que lembrar que a lei vem por causa do começo do país. Quando Israel foi formado em 48, ainda quando começou, que não tinha muitos judeus que viviam na Terra Santa. Assim que a lei era, venham quem quiser, nós aceitamos todos. Como foi na Austrália, por exemplo. Imagino que se eu rei na Austrália, me pergunto. Mas eu me lembro, sim, vários imigrantes da Austrália, Estados Unidos, um país novo, que dá essa facilidade, principalmente sendo a terra do povo de Israel, voltar facilmente o povo de Israel, e ali ficou. O mesmo tem acontecido hoje em dia com Portugal, né? Abrindo, aceitando pessoas de várias nações, principalmente
para a mão de obra deles, né? Eu tenho visto muitas pessoas aqui do Brasil irem morar em Israel pela oportunidade que o governo está dando. Por falta de mão de obras, eles estão fazendo isso, né? E aí o pessoal vai para trabalhar lá, né? Muito bom. Escuta, como que é conviver com o inimigo morando junto do seu lado? Essa história é tão complicada. Nós Eu temos fico 3 meses. imaginando como que deve ser isso. A gente não entende muito bem. Eu acho que eu devo começar com nem todo árabe que vive em Israel é nosso inimigo. Ah, ótimo. Muito bom. Eu lembro, eu moro aqui, a fronteira 10 quilômetros, um dos meus melhores amigos, um beduíno que mora numa aldeia de beduínos, aldeia beduína não é com tenda, é casa, tomara eu tivesse a casa dele e dos filhos dele. Ele trabalha numa fábrica, conheci ele nessa fábrica, somos amigos há 20 anos, ele veio com a mulher, a filha, sentaram, comeram, e um dos meus melhores amigos. Um dos que poucos têm a chave da minha casa é ele. Quando preciso de alguma coisa, aqui no norte é ele. Assim que eu tenho muito mais amizade com ele ou com outros do que às vezes com o próprio judeu. Assim que nem todo árabe é um inimigo em potência. Que bom. Vamos começar assim. Pelo menos no meu ver, depende de quem você pergunta. Pelo menos no meu ver, eu estou procurando ser. Tem que lembrar que 1/3 da população de Israel são árabes. Certo. Entre esses eu ia árabes, te perguntar isso. mais ou menos, vamos dizer mais ou menos 1/3, 1/4, vamos dizer, quem sabe menos, mas eu acho que é isso. Eu não me lembro exatamente a estatística. Se todos gostariam de viver ainda na Terra Santa, eu vou chamar, que por Terra Santa, por definição, é histórica bíblica, sim, ninguém quer ser mandado embora. Se todos gostariam de morar em Israel, ou seja, o nome que tem pelo povo, pela história hoje, o país Israel chamado, não todos. Se eles gostariam de estar na Palestina, que é o mesmo local, Terra Santa, chamado por outros como Palestina, não importa agora a história da Palestina, como foi chamada. Quem quiser, venham mais uma vez à peregrinação, tem história, vamos falar do tempo romano. É verdade. Sim, gostariam de ser a Palestina. Só que o problema é o quanto extremistas eles vão ser. Tem territórios que eu não entraria, entre essas cidades árabes, como Nablus, por exemplo. Não tenho nenhum interesse, não tenho nenhum ponto de amizade com eles. Eles aqui e nós ali. Lembrando que no Parlamento de Israel, por ser um país com democracia, e nós pagamos às vezes caro, hoje 30% do Parlamento de Israel são árabes. Alguns que falam entre mudar e não ser mais Israel e apoiar a formação do Estado palestino, e outros, a maioria sim, e outros não. É uma questão complicada aqui. Em parte, eles são cidadãos de Israel. Não é fácil. Em parte, eles não têm o hino. Por exemplo, esse meu amigo, eu vou usar ele. Quando tem eventos oficiais do Estado de Israel, como, por exemplo, o Dia da Independência, ou quando toca o hino de Israel, ele fica de pé, mas não canta o hino de Israel. Mas que diabo de... Perdão, a língua. Mas que cidadão é esse que não canta o hino do seu próprio país? Uhum. Não, eu não vou cantar, mas o problema é, eu estou procurando usar todos os lados. Que no hino de Israel é o país do povo judeu, mas ele não é do povo judeu, então como ele pode ser cidadão orgulhoso? Por outro lado, quando existia o ISIS aqui ao lado, quando ainda era uma ameaça ao mundo, ele brincava comigo e dizia, quando os judeus expulsaram árabes, lembra que eu sempre sou seu amigo. Eu falava para ele, mas lembra quando o ISIS conquistar Israel? Lembra que eu fui teu amigo. Então sempre tem essa questão de, sim, ok. Pergunta para ele mais uma vez. Eu acho que hoje ele
a maioria dos árabes israelenses pensam assim. Se ele gostaria de viver baixo o país formado Palestina, não. Ele preferia continuar a ser israelense, só que árabe israelense. Entendi. Não sei se dá então pouco tempo em te explicar, mas é difícil. Complicado. A maioria hoje preferia viver em Israel. Principalmente pela questão econômica. Qual a maior fonte de renda de Israel? A maior fonte de renda de Israel é alta tecnologia. Alta tecnologia de tudo. Também militar, também Israel, confirmado por... Como? Startup, mas não são startups. Não são, por exemplo, confirmado por um engenheiro brasileiro que foi peregrino comigo, não foi meu peregrino, eu não tenho peregrinos, eu tenho neto, mas não tenho peregrinos. E confirmou que Israel é um dos 5 únicos países no mundo que tem fabricação de satélite próprio. Não tem outros no mundo que tem fabricação. Assim que em várias áreas, como por exemplo, uma das vacinas que estão sendo desenvolvidas, que ficou famosa, questão de já encontraram, isolaram, biologia, não sei direito explicar, mais uma vez Israel. Armamento bélico, por exemplo, o que chama-se o míssil contra míssil, desenvolvido em Israel, tanto que são interceptados vários foguetes lançados por outros países vizinhos, que são interceptados. Alta tecnologia agrícola, sistema de gotejamento, o maior número de produção de leite por cabeça de gado, não sei, não me lembro o número, não é Holanda, é Israel, pela alta tecnologia. O computador... Mesmo? Mas aonde tem gado aí que eu nunca vi? Ah, mas não é gado para corte, é gado para leite. Sim, mas tá aonde? Cheio. Em kibbutzim, na maioria kibbutzim. Na maioria kibbutzim, na área um pouco mais agrícola de Israel. Lembra o kibbutz Genossai, por exemplo? Do lado de onde quem pega o barco, do lado eles têm tem curral para vaca. A próxima vez que você vier, me lembra, a gente, dependendo do tempo, não prometo, depende do tempo sempre, nós passamos por lá e falamos do kibbutz, eu mostro para você. Que beleza. Mas tem produção de vaca, mas é para leite, por exemplo. A maior tecnologia, fonte de renda tecnologia, o Waze, o GPS social foi desenvolvido em Israel. Para quem ainda lembra, a geração antiga, como eu, no começo, que a gente mandava mensagem para aquelas teclas que apertava o botão 3 vezes em cada letra, desenvolvido em Israel, o ICQ, e muito mais foram desenvolvidos em Israel. Tem muito startup que conseguiram e desenvolvidos em Israel. Medicinais também. Maior fonte de renda. Depois tem comércio interno. Depois tem, por incrível de que pareça, comércio de diamante, pelo que eu lembro, pelo menos na estatística. E só depois turismo. O turismo está em terceiro ou quarto lugar, depende do... E hoje, sim, se for muita falta também do turismo em Israel. Lógico que está tudo fechado, mas ainda falta muito turismo. Mas me fala, a produção de diamantes, a Israel tem diamante? Não, antigamente Israel tinha a maior fonte de lapidação de diamantes no mundo, principalmente eram feitos, pelo que eu me lembro, também muitos por judeus ortodoxos, por ter a possibilidade e o costume de se concentrar nos seus estudos, então era fácil também para eles, relativamente, se concentrar na lapidação. Só que hoje não tem mais lapidação quase em Israel, pelo que eu sei, pelo menos hoje o maior centro de lapidação de diamantes é na África do Sul, e hoje Israel tem comércio, a bolsa de valores, a maior bolsa de valores de diamante do mundo, está numa cidade ao lado de Tel Aviv, na fronteira de Tel Aviv e Ramat Gan, a maior bolsa de diamantes no mundo. Então, ainda é comércio de diamantes, pelo menos era, até 3 anos atrás, quando eu vi a última vez a estatística oficial. E só depois turismo.
Entendi. Graças a Deus. Qual o país que mais vai para Israel? E depende do ano. Depende do É ano. verdade. Hoje, E, atualmente. não, hoje, atualmente, não tem. Lógico, nós estamos Não, na... fora antes da Covid, vamos dizer. E, se eu não me engano, estatística oficial eu não sei. Eu posso dizer pelo número de ônibus que eu via, americanos vinham muito. Depois teve uma época que Israel permitiu a vinda de russos sem precisar de visto, perdão. Então teve um ano que veio russos como, encheram de russos a Terra Santa como peregrinos, que ainda continuam vindo, russos ortodoxos, aliás. Não é. Teve uma época que americanos vinham muito. Depois teve uma época que brasileiro, depois nos anos, vamos dizer, 2015 até 2017, tinha estacionamento 10 ônibus em lugares turísticos religiosos, 5 ou 6 eram brasileiros, eu acho que você lembra essa época, teve uma época que brasileiros, graças a Deus, realmente foram muitos grupos brasileiros, infelizmente depois veio a crise brasileira, veio depois muita coisa e diminuiu. Hindus teve uma época que vieram muitos, teve uma época que vieram da Nigéria no inverno, porque o governo da Nigéria dava para cada cristão da Nigéria a possibilidade gratuita de vir uma vez por ano, por vida a Israel. Então, no inverno vinham muitos nigerianos. Agora, aos últimos tempos, tinham vindo também muitos chineses. Muitos chineses também viram. Estou pegando essa fase. E brasileiros depois de 2014, 2015, sempre presentes. Nem sempre nos últimos anos foram os que mais vieram, em questão de números, mas um dos que mais vieram foram brasileiros, com certeza. Continuem vindo. E o pessoal, logicamente, aproveitou. Vamos sim. Você falou dos ortodoxos, eu queria que você, resumidamente, explicasse aqui, porque, por exemplo, o cristão, tem o cristão evangélico, o cristão católico, o cristão não frequente, como é que fala? Me fugiu agora. Não praticante. Isso. Não praticante. Então, o cristianismo tem essas várias divisões. Como que é o judaísmo nessa ideia? O judaísmo, lembrando que sempre foi uma religião muito pluralista, inclusive na época do Segundo Templo, na época romana, na época do Senhor Jesus, uma das razões que cresceram muitas seitas, muitas comunidades, como os essênios que nós sempre vemos, e como os zelotes em Massada, e seguidores do Senhor Jesus, não como seita, não como uma nova religião, não na época, mas depois passou a ser uma nova religião, foi sempre o pluralismo na história entre os judeus entre eles. Hoje, resumindo o negócio, a questão, eu pelo menos divido em 4 ramos principais. Tenho judeus que são judeus, mas não frequentam sinagoga, acreditam em Deus, não estamos falando de ateísta. Ateísta deixa de ser judeu. Aliás, se ele nasceu judeu, de mãe judia, ou ela nasceu judeu, de mãe judia, e diz que ateísta e não acredita em Deus, pela religião não adianta, ele continua sendo judeu. Pela religião, não pela crença. Entendi. Perdão. Então, esses nós nem contamos, os judeus que dizem que é ateísta. Vamos dizer, judeus não praticantes como eu, por exemplo, festas, tabernáculo, eu não construo tabernáculo, mas eu tenho irmãos que moram ainda em kibbutz, que são como fazendas, em questão de moradia, então eles têm a possibilidade. Mas como teve o Ano Novo, teve agora também o Pentecoste. Pentecoste veio todo mundo em casa, a família da minha esposa,
E nós celebramos lá, todo mundo vem. Então nós celebramos, pessoas como eu, não vou na sinagoga, vou jejuar no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, não vou rezar como os judeus religiosos 3 vezes por dia, não vou na sinagoga, celebro as festas, mas não rezo no dia a dia, mas acredito em Deus e não sou menos judeu do que muitos religiosos. Então tem as pessoas que são judeus, digamos, light como eu. Dá para entender, judeu light, vamos dizer. Depois temos judeus tradicionalistas. Aliás, hoje em Israel, ainda os judeus como eu, judeus light, não religiosos, ainda são a maioria. Ainda são a maioria. E depois tem os judeus tradicionalistas, que são os judeus que usam o solidel, o kippah, usam o talit, vão rezar 3 vezes por dia, vão rezar, vão na sinagoga de sábado, vão observar as regras do sábado, não vão viajar de carro, não vão ligar a televisão, que não pode fazer esforço. Mais uma vez, é um pouquinho mais complicada a questão da televisão. Mas vão respeitar o sábado, vão guardar o sábado, o dia do Senhor, mas trabalham. Mas depois também vão trabalhar, vão ser profissionais, vão ser médicos, professores, vão participar na vida, no dia a dia, com toda a comunidade em Israel. Então, são os tradicionalistas. Fácil distinguir, usam às vezes sim, às vezes não, mais trancinha, com toda certeza, roupa comum, roupa como todos, no vestimento, mas usam o kippah, o solidel, é fácil. E depois tem os ortodoxos, os judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos, os judeus que se vestem tradicionalmente de preto. Está escrito na Torá ou na Bíblia se vestir de preto? Não, outro assunto que nós não vamos entrar agora, que é complicado. Esses sim são uma comunidade à parte, eles não vão servir no exército, eles não acreditam em Israel como um país. Eles vivem aqui, acreditam de voltar à pátria, mas não como país. Eles vão rezar, vão casar somente entre eles. É uma comunidade muito fechada. O casamento entre eles, se eu quiser, por exemplo, casar com se quisesse na época, casar com uma senhora judia ortodoxa, eu teria que ou ser ortodoxo ou ela deixar de ser ortodoxa. Não tem meio termos. Ou um ou outro. Eles vão rezar, a vida deles é dedicada a Deus, eles vão somente estudar, não vão trabalhar. Vivem do quê? Boa pergunta. Não vivem de muita coisa. Mas eles vão ser os mais radicais. Podemos dizer que eles vão ser os mais radicais entre o judaísmo e na maneira de tentar cumprir os deveres, as leis de Deus, escrita nas Sagradas Escrituras, perdão. Então são os 4, são os laicos, são os tradicionalistas, os ortodoxos e tem os reformistas, que nasceram nos Estados Unidos, lógico, são judeus religiosos como tradicionalistas, mas na hora de rezar já senta mulheres com homens, ou seja, é mais como para terem uma ideia, mais como o cristianismo, como o protestante americano. Uhum. As mulheres usam chale de oração, usam kippah, só lembrar do protestante americano, hoje mais religioso, e a mesma coisa, são os 4. Fiquei curiosa. Esses ortodoxos, eles não trabalham, você falou? Como é que... agora eu quero saber como é que eles vivem. Nós passamos em Jerusalém, próxima à peregrinação, e com certeza foram mais deles. Hoje, as mulheres trabalham mais, as mulheres ficavam em casa, hoje as mulheres eles entendem a necessidade. As mulheres, 70% diz estatística, das mulheres já saem para trabalhar. Eles vão ter muitos filhos,
Geralmente eles vão ter 6, 7, 8, 10 filhos, 12 filhos, nada em comum. Meu, E eles sério? recebem um pequeno salário, porque para eles o dever é o dever bíblico. Lembrando a passagem bíblica, vão e serão como estrelas no céu e grãos de areia, então vão e preencham a face da terra. É bênção ter filho e preencher a face da terra. Então não é nada surpreendente. Hoje, Então, a profissão, eles sentam em escolas bíblicas, o kollel ou yeshiva, e deveriam estudar durante o dia, em vez de trabalhar, estudar, isso seria a função. Também veio de uma época histórica que virou outra coisa hoje, mais uma vez, 2 horas, mais um pouquinho para explicar um pouquinho mais, eu não tenho esse tempo. Só que hoje, com a questão da vida moderna, o dinheiro que eles recebem no governo não é tanto, relativamente para Israel, menos de um salário mínimo, tem mais facilidades, mas menos de um salário mínimo. E eles estão descobrindo que está difícil. Então, muito devagarinho, os que não realmente estudam profundamente e vejam isso como a missão da sua vida, ser religioso e dedicar sua vida a Deus, eles estão começando a sair, procurar emprego e trabalham, e ainda não vão ao exército. Ainda é uma coisa, eles ainda têm isenção ao exército, porque para eles mais importante estudar e pedir a Bíblia do que servir no exército. entendi. O que para mim, quem já serviu no exército, é incompreensível. Eles dizem que é mais difícil servir como estudando a Bíblia do que é mais perigoso, às vezes, do que servir quando indo para o exército. Mas aí nós temos nossas dúvidas internas, nossas divisões. Cada um pensa de um jeito, né? Você comemora Sukkot? Quando a gente vê? Eu estou trabalhando. Mas eu digo assim, começo da festa, reunir com a família à noite, pelo menos a gente deixa você tranquilo à noite. Sim, não, nós encontramos em casa. Em Sukkot, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma comida muito especial, mas sim, nós encontramos em casa e comemos todos juntos, lembramos que é Sukkot, no final de Sukkot também se encontramos, mas por motivos também de logística, nossa casa não tem, em Jerusalém não tem uma varanda, e teria que ser construído o tabernáculo num lugar aberto, para poderem ver o céu, tem que ser um lugar onde pode se ver as estrelas e o céu, como o tabernáculo no deserto. Então, por motivos de logística, nós não construímos Sukkot. Quem sabe agora, quando o neto crescer mais um pouquinho, na casa da minha filha, então agora vai começar, quem sabe vão começar e nós vamos aproveitar e vamos... A questão de Sukkot é comer e dormir, o mandamento bíblico nas Sagradas Escrituras é dormir e comer e orar no tabernáculo. Como por enquanto nós não temos... Pelo menos, quem sabe nós começamos o jantar no tabernáculo. Então tem que dormir também naquelas cabanas? Pela Bíblia, pelo que eu lembro, sim. Mas nem todos acho que fazem isso. Por isso que a maioria para quem perceber e vier a próxima vez, muito das casas em Jerusalém, preferidas pelos ortodoxos, são casas com varanda. Por causa de poder construir no tabernáculo, o tabernáculo e cumprir o dever, a mitzvah. Cumprir a lei. Ai, que interessante, eu nunca pensei nisso, olha só. Nunca foi. Que interessante. Só uma curiosidade, quando ali em frente o Grand Court, o Hotel Leonardo, que nós temos ficado já há alguns anos em tabernáculos, em frente a eles, atrás daquela avenida que tem bastante movimento, existe uma festa, porque eu sei que aquela música entra, eles deixam a música rolar até altas horas ali,
em tabernáculos. Eles estão comemorando tabernáculos, é isso? Provavelmente sim. E o que é ali? É uma casa, um lugar de festas de judeus? Como é que é isso, sabe? Exatamente o que você ouviu, eu não sei dizer, mas pensando em onde que localizado os 3 hotéis, ao lado, na frente, na avenida, atravessando a avenida, é um bairro de ortodoxos, de judeu-ortodoxos. Assim que eles devem... Eu não sei os costumes, tanto os costumes ortodoxos, eu não sei dizer o que eles estão tocando. Por exemplo, eu moro num bairro chamado Guilô. Em Jerusalém é uma cidade especial, não adianta, Jerusalém é Jerusalém, é uma cidade que mais de 30% hoje da cidade são judeus ortodoxos. Então, eu também não sabia. Festas de, por exemplo, quando uma nova Bíblia é levada à sinagoga, é entregue à sinagoga, é posta a primeira vez, então eles fazem uma festa. E aí já entram hoje com as Sagradas Escrituras, a Torá é acompanhada pelos que seguem aquela sinagoga, e já tem alto-falante, e eles ficam tocando e celebrando, cantando, dançando em frente da sinagoga até 11 horas da noite, que depois, pela lei do silêncio. Mas quem não conhece, por primeira vez, depois começou às 7, às 10 ainda estavam tocando. Por exemplo, eu telefonei para a polícia, que é ridicularmente alto. Me disseram até às 11, depois das 11 pararam, mas cada alguns meses que eles trocam a Bíblia que é lida, e depois renovada, e tem outra vez essa cerimônia. Então, dizer exatamente o que você ouviu, eu não sei, mas pode ser que eles estão comemorando com certeza a festa do tabernáculo, e na maneira deles, e aproveitando uma das deveres, o Shpezin, ou seja, de ter convidados para o seu tabernáculo. Então, é uma honra, é um dever. Então, pode ser que como o bairro todo é ortodoxo, eles estão se encontrando uns aos outros e cumprindo o dever. É interessante ver e dar uma olhada e, logicamente, seguir a tradição, que é bem interessante, principalmente no bairro ortodoxo. Uhum. Só vão homens nessa festa, né? Judeus são uma religião que... Tudo é separado. Na sinagoga, sim, na sinagoga, quem fica mais perto, quem lê em voz alta a Bíblia são os homens, as mulheres ficam mais para trás, mas não quer dizer que as mulheres não é como outras religiões, que a mulher anda 3 passos atrás do homem, por exemplo, e são desrespeitadas. A própria religião diz que a mulher, aliás, feministas ouçam, as mulheres na religião judaica, as casadas, as mulheres, são a rainha da família, são o círculo principal da família. Então, por outro lado, em público, não vão ser as principais. Mas nas suas casas principais, nas suas casas particulares, perdão, vai ser o centro, o núcleo da família, com certeza é a mulher. E por isso também vai ser bastante respeitada. Não vai ser deixada. Na rua, se, por exemplo, os homens vão estar dançando, as mulheres ortodoxas não vão. Isso com certeza. Vão estar do lado, com certeza. Entendi. Mas, particularmente em casa, não vão dançar, mas vão ser o núcleo, o centro da família, com certeza. Entendi. E escute, o que você me diz sobre essa pandemia? Em que questão? O que vai acontecer? O que aconteceu? Não, assim, por exemplo, tá? Esse é um exemplo. Eu percebi que a pandemia, a minha leitura, tá? Isso é um parecer meu. Foi uma bomba biológica e nós percebemos que todos os países estão despreparados para isto, exceto Israel. Tá? Essa foi a minha leitura, vamos dizer assim, né? Pode ter sido um acidente.
entendeu? Pode ter sido o acidente que eles falaram, que houve lá no laboratório, que isso se espalhou, tal, tal, tal. E pode ter sido intencionalmente, talvez ninguém consiga comprovar isso, mas isso, o fato é que se alguém desenvolver isso em laboratório, todos os países estão despreparados para isso. Então, vocês aí de Israel, que têm muito mais informações do que nós, o que você entendeu dessa pandemia? O que saiu na televisão foi só o que você acabou de comentar, foi o que saiu na televisão. Eu, logicamente, sou só um guia, se eu soubesse mais eu seria o primeiro-ministro, mas primeiro foi a questão de ter acontecido no mercado na China, depois a teoria que, quem sabe, como o presidente dos Estados Unidos disse que, quem sabe, foi realmente de um laboratório, não propôs, ninguém sabe, mas aqui foi uma... Ninguém pensou muito na questão no assunto, vamos dizer assim. Uhum. E realmente nós se preocupamos mais em como reagir do que qual foi a origem. Isso sim, com certeza. Uma pergunta. Nós soubemos que o embaixador da China foi encontrado morto. Saiu a informação do que foi a morte dele? Do que foi? Pula Se eu não me engano, parte. nesses tempos eu estou vendo um pouco menos de noticiário, mas se eu não me engano, eu acho que não foi o único. Já teve um outro que também foi encontrado, que também morreu em Israel, um chinês. Vai lá saber o que está acontecendo, vai lá saber o que Deus... Não sei, agora uma boa pergunta, mas ninguém... Não saiu mais, ninguém mais... Deu informação. Deu informação, morreu o assunto. Morreu o assunto. Tá bom. Como está Israel hoje, pós-pandemia? Eu quero falar para você que está ouvindo a gente, né, que eu tenho recebido, né, eu tenho um canal de informações de Israel e eu tenho recebido a contagem diariamente. E agora que você chegar a 300 mortos, obviamente Israel é um país pequeno. Hoje tem quantos milhões de habitantes Israel? 9 milhões. 9 milhões, isso que eu sabia. Então, logicamente, vai ter um número menor de mortes, 300 mortes até o momento, né? E aí eu queria saber, hoje Israel já, pelo que a gente tem de informações, já abriu a vida normal aí dentro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que foi durante a pandemia e como que está agora. Israel, na verdade, foi um dos primeiros países, quando começou a pandemia, que fechou sua fronteira para voos externos. A maioria fechou da China, fechou depois, deixou aberto só os Estados Unidos, na época, por provavelmente problemas políticos entre Israel e Estados Unidos, mas fechou suas fronteiras. Começou a fechar muitos comércios. Depois pediram também isolamento social e depois fecharam tudo. Como se diz quando fecharam tudo, não é isolamento. Ninguém foi trabalhar, ninguém saiu, todo mundo em casa. Eu não me lembro agora o nome em português, mas nós ficamos 2 semanas ou mais em casa. Lockdown. Ok. Ficamos de lockdown, ninguém saía de casa. Eu fiquei 2 semanas em casa, saía minha esposa, que ela trabalha no parlamento, então ela tinha que sair. Só quem era realmente necessário. Quase ninguém na rua. Todo mundo respeitou o negócio. No começo foi um pouco mais difícil com os ortodoxos, por falta de informação. Depois eles estiveram mais enfermos e quando descobriram, eles mesmos começaram a obedecer às leis.
E aí abaixou, o número de doentes abaixou muito. Chegamos no estado que ficou novos doentes, só alguns por dia, às vezes nem isso. E aí começaram a liberar a saída. Então, começaram, depois abriram em parte comércio, devagarinho também. A maior problemática foi em sim ou não abrir escolas. Abriram depois escolas, restaurantes também foram dos últimos a ser abertos, hotéis também depois abriram. Hoje quase tudo está aberto, tem restrições, tem a máscara recomendação. Agora, pelo que eu estou entendendo, como Israel está começando, não uma segunda onda, mas os números estão começando a se elevar de novo. Então voltaram máscara a ser obrigatória com uma multa de 200 shekel quem não andar, mas ninguém respeita muito, infelizmente não. Muitos andam na rua hoje sem máscara, mas estão correndo o risco de, quem sabe, ser multados 200 shekel. Comércio abriu, mas ainda a economia ainda não tem muitos, aliás, dos 8 milhões, 1 milhão ficou desempregado, dos 9 milhões, perdão. Se o número natural de desempregados era 200 mil, 150 mil, passou para mim 1 milhão e 300, ainda o número é alto, não voltaram. Escolas hoje voltaram a funcionar, depois de tentar aula ao vivo, aulas por cápsula, um montão de coisa que não funcionou, criança não vai funcionar nunca. Hoje, quando se descobre crianças ou alguém, professores na escola, não param mais todas as escolas em geral, param só aquela escola. 14 dias de lockdown em casa para todos daquela escola e seus familiares, por exemplo. Mas ainda voltaram, então continuam a estudar. Como está hoje Israel em questão econômica, não está fácil. Tem muitos desempregados, o futuro de muitos negócios, como restaurantes e negócios que não reabriram, que como tem muitos empregados e o receio é muito grande, nem todos querem gastar dinheiro. Por exemplo, questão de restaurantes. Depois de todos esses tempos, eu fui com minha esposa ao centro de Jerusalém, a rua de Jaffa, onde passa o trem, na Ben Yehuda. Você conhece a Ben Yehuda? Fomos na Ben Yehuda. Falou, vamos ao restaurante? Eu falei, ok, vamos ao restaurante. Tá, depois de 3 meses a gente pode ir ao restaurante, vamos ver. Ok. Começamos a procurar restaurante que eu conhecia, que ela conhecia, 3 quartos fechados. A rua de Jaffa, normalmente no trem tem, vamos dizer, todo mundo sentado e mais metade de pé, quase ninguém de pé. E vários bancos sem ter ocupados. A rua de Jaffa, que eu estou usando que é uma rua das principais do comércio, de turismo, e eu fui agora, semana passada, estou podendo comentar que eu fui a semana passada, vamos dizer, tem menos do que a metade, quem sabe até 1/3 das pessoas que andam pela rua. Uhum. Não tem, o comércio está meio parado, sente-se que nem tanto. Por outro lado, Tel Aviv e o centro de Israel, que é o centro comercial de Israel, voltou a trânsito, tráfego, congestionamento, como se não tivesse acontecido nada. Voltou a ser o que era Tel Aviv e a região. Isso sim. Entendi. Mas sente-se restaurantes que não abriram, fui procurar restaurante, metade lembra aquela praça ao lado da Ben Yehuda, onde tem um cheio de restaurante? Sim. Só tinha um aberto, de todos aqueles restaurantes tinha só um aberto. Eu preciso